lá, continuando, membros superiores, extensores do cotovelo. E aqui eu vou começar a falar de exercícios propriamente dito. Vamos lá. E vamos falar de algumas comparações da chamada rosca tríceps. Exercício de extensão do cotovelo, que o tríceps é bastante solicitado. Vamos usar o livro da Cláudia e do Rony para comparar 3 variações, que eles estão chamando de fixa, móvel e testa. Fixa é algo parecido com isso aqui. Ou seja, está chamando de fixa porque o braço fica grudadinho no corpo, o máximo possível, e faz o movimento de extensão do cotovelo. Veja que nessa imagem aqui, o executante, ele começa de uma posição com o ombro bem flexionado e depois faz o movimento. Se você olhar a região do cotovelo, quase não muda, né? O cotovelo ele já começa lá em cima quase todo estendido. E é por isso que ele está colocando um X de que está errado, porque você tem pouquíssima extensão do cotovelo. Tendo pouquíssima extensão do cotovelo, os extensores vão trabalhar pouco, exceto um deles. Há um deles que vai trabalhar relativamente bem aqui, comparado aos outros dois, que é a cabeça longa do tríceps. Então, para uma pessoa que quer valorizar a cabeça longa e não as outras duas cabeças, esse exercício não chega a ser completamente errado, não. Esse exemplo aqui, ó, se você fizer esse exercício começando lá em cima, o mesmo desse aqui, né? Talvez a única diferença é que você pode começar lá em cima, mas tentando começar com o cotovelo mais flexionado possível e terminar com ele o mais estendido possível. Mas toda vez que o ombro começa numa posição flexionada, a cabeça longa do tríceps irá trabalhar mais do que as outras duas cabeças. E essa fixa, que a cabeça longa, comparativamente às outras duas cabeças, vai trabalhar numa proporção menor do que aqui. Tá? Então, do ponto de vista relativo, as outras duas cabeças, a média e a lateral, já trabalham mais aqui do que aqui. E a cabeça longa trabalha mais aqui do que aqui, comparando essas cabeças. Mas eu busquei essas figurinhas, esses vídeos aqui, para a gente tentar enxergar o que está acontecendo, né? Porque no livro eu só tenho a imagem parada, mas como chamaram de fixa, é porque o braço está grudado. E agora esse fixo também eu poderia começar mais alto, ou a partir daqui, cotovelo 90 graus, que é onde eles começaram, daqui para baixo. E não tem essa de estar errado, se eu começar mais em cima está errado. Não está errado, depende o que você quer valorizar mais ou menos. Se você quiser fazer desse jeito aqui, começando com 90 graus até embaixo, o braço grudadinho, você vai dar mais ênfase à cabeça média e lateral. Se você começar mais lá em cima, subir mais aqui, como neste caso, a cabeça longa irá trabalhar mais. Claro que não é só a cabeça longa, né? Como tem uma extensão de ombro, os músculos que fazem extensão de ombro, latíssimo do dorso, por exemplo, deltoide posterior, também trabalharão. Mas o errado e o certo depende do que você quer. A móvel, por exemplo, a móvel é exatamente algo perto disso aqui. A diferença que eu suspeito é que eles vão fazer o movimento com uma flexão do cotovelo maior do que esse jovem está fazendo. Mas começando lá em cima, a cabeça longa do tríceps tende a trabalhar mais. E fizeram o que chamou de testa. Esse testa também a cabeça longa trabalha mais. Por que a gente sabe disso? Toda vez que o ombro ele está flexionado, repare que o ombro está flexionado. E quando o ombro está flexionado, a cabeça longa ela fica pré-alongada, ela fica pré-estirada. Então ela fica numa posição em que ele terá mais competência. A curva de comprimento e força estará melhor assim do que se estivesse muito encurtado.
Dando outros exemplos, esse aqui está começando com o ombro ainda mais flexionado, a cabeça longa deve trabalhar um pouquinho mais, o mesmo caso neste exemplo. Então não está errado. Ah, tem que começar aqui a 90 graus? Não, depende. Se você quer valorizar um pouco mais a cabeça longa, pode fazer como ele fez aqui. Ó. Ele não está 90 graus, ele está indo um pouco mais atrás. Mesmo caso, esta moça está jogando o braço ainda mais para trás. Jogando o braço mais para trás, vai alongar ainda mais a cabeça longa, e essa cabeça deve trabalhar um pouco mais. Vamos ver o que aconteceu comparando duas cabeças, a cabeça longa e a cabeça curta, que é a cabeça lateral e possivelmente recebendo alguma informação também da cabeça média, né? Talvez por isso que eles chamaram de cabeça curta. Então veja, na posição fixa, a cabeça longa trabalhou, e aí vamos sempre olhar para esses valores. Trabalhou, deu este valor aqui, 7,3, e a cabeça curta, 2,8. Eu dividi este valor por esse aqui, só para a gente ter uma noção de dominância da cabeça longa. Então a cabeça longa, ela sempre domina mesmo, porque ela tem mais volume. E então é isso que a gente percebeu, uma sinalização eletromiográfica maior aqui, e deu este valor. A cabeça longa teve uma resposta eletromiográfica 2,6 vezes maior. Quando fez a móvel, repare o que aconteceu com a cabeça longa. O valor já aumentou, e a cabeça curta, o valor diminuiu. Logo, quando eu divido isso por isso, a dominância da cabeça longa é maior ainda, bem maior do que aqui. Então este é um exercício que proporcionalmente valoriza mais a cabeça longa. A testa, mesma coisa, porque você começa com o ombro flexionado, veja aqui, ó, ombro flexionado na móvel, e na testa ombro flexionado também. E a depender de onde de qual é o grau de flexão desse ombro, quanto mais flexionado, provavelmente vai trabalhar um pouco mais aqui e um pouco menos aqui. Então deu uma razão até um pouquinho maior do que aqui em cima. Então o que a gente pode tirar aqui de informação importante é, toda vez que você quer valorizar a cabeça longa, você usa estratégias, usa exercícios em que o ombro já começa, que o exercício comece com o ombro flexionado, porque assim a cabeça longa vai estar mais estirada, numa posição mais competente para o movimento. Uma curva, se a gente fizer uma curva de comprimento e força-comprimento do músculo, ele vai estar numa posição mais interessante. E se você quer diminuir a participação da cabeça longa, tente não deixar a cabeça longa começar muito estirada, como neste caso aqui. Qual dessas variações possibilita maior deslocamento da carga? O que eles vão dizer? Aqui eu não vou ler tudo, depois vocês leem com calma. É o seguinte, se você fosse, por exemplo, fosse uma competição e tivesse que escolher um desses exercícios, qual você acha que você levantaria mais carga? Então eles vão dizer que a tríceps móvel levantou uma carga, tanto a móvel como a testa, vence uma carga maior, porque não tem só a participação do tríceps. Como a gente está vendo aqui, tem também o fato de ter a extensão do ombro, significa que tem outros músculos trabalhando, principalmente o latíssimo do dorso e o deltoide posterior. Então quem está ajudando a fazer o exercício, além do tríceps, são outros. Mas isso se fosse competição. Para quem quer buscar hipertrofia, por exemplo, isso aqui não tem qualquer relevância, levantar mais carga. O importante é você buscar mirar no músculo certo e fazê-lo, treiná-lo até um número de repetições que a gente sabe que funcionará bem, que é aquilo que eu falo em treinamento de força. Esse aqui é um artigo bem legal. Eles mostram uma coisa interessante. Deixa eu primeiro mostrar o que eles fizeram. O exercício foi o seguinte. Eles fizeram ao longo de um tempo, 12 semanas,
Treinaram pessoas que antes não faziam exercícios, né, destreinadas, fazendo 5 séries de 8 repetições, 80% de um RM, 3 vezes na semana. Então, dando um total de 15 séries na semana. O movimento era assim, ó. Partia dessa posição aqui, levantava o peso até isso que vocês estão vendo. Então, ele tem aqui uma flexão do ombro e uma extensão do cotovelo. Então, neste trajeto aqui já tem trabalho do tríceps, porque veja que ele começa, o cotovelo começa flexionado e termina estendido. Então, o tríceps trabalha. E quando chegava aqui em cima, ele ainda fazia mais um movimento. Flexionava e depois fazia a extensão do tríceps. Então, o tríceps trabalhava em 2 momentos, nessa subida e depois aqui. E eles, usando a ressonância, fizeram medidas da região distal, mais longe do ombro, e, portanto, mais perto do cotovelo, medial e uma região proximal, mais próximo do ombro. Então, na ressonância, fizeram esses cortes para ter uma noção do que acontece. E eles vão perceber que o tríceps, essas regiões não trabalham da mesma forma neste exercício. Então, a região que mais trabalhou foi a região média. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas se vocês perceberem essa região demarcada aqui, ela está um pouco mais clara do que aqui. E isso é uma marcação de que o músculo estava trabalhou ali. Aqui já está bem pequenininho, mas também está um pouco mais claro. Mas o ponto que ficou mais claro foi aqui, mostrando que a região média foi a região do tríceps que mais trabalhou. No longo prazo, ao final de 12 semanas, eles repararam que a região que mais hipertrofiou foi também a região média. Veja, aqui é a região distal, mais perto do cotovelo, aqui é a região proximal, mais perto do ombro, e aqui é a região mais no meio, né? E foi a região que a área de seção transversa, a hipertrofia, foi maior. Claro, a gente não pode olhar só esse pico aqui, né? O que nós temos aqui em preto é o após e aqui em branco o antes. Então, antes já era mais hipertrofiado também. Mas essa magnitude do antes e depois, ela foi um pouco maior aqui. Embora aqui também nessa região aqui foi relativamente boa, mas aqui a magnitude foi maior. Já nos extremos deu pouca diferença. Aliás, não deu diferença estatística, né? Então essa foi a região que mais hipertrofiou. Mostrando que neste exercício as regiões proximal, distal e medial não hipertrofiam do mesmo jeito, não na mesma proporção, pelo menos para este exercício que eles fizeram ali. O artigo... O artigo está aqui, né? Esse aqui é só procurar no Google, se não achar, me fala. E é porque eu já citei esse artigo eu citei outro artigo que mostra pra gente que a hipertrofia do tríceps não é igual quando se faz, por exemplo, supino e um exercício específico para tríceps. Vocês sabem que no supino o tríceps trabalha por causa da extensão do cotovelo. E a hipertrofia que você enxerga ao final de um tempo de treinamento fazendo só supino não é exatamente a mesma que você enxergará fazendo exercício específico para o tríceps. Essa hipertrofia ela difere em relação às cabeças lateral, longa e média. Então está nesse vídeo aqui, ó, quem não viu ainda quiser ver o que eu falo desse artigo, do que acontece em termos de hipertrofia usando o supino e usando um exercício específico para tríceps, dá uma olhada lá, que vocês vão perceber exatamente que as cabeças não têm... A cabeça lateral, principalmente a cabeça lateral e longa, não hipertrofia do mesmo jeito nestes exercícios. Então, seguindo, uma outra comparação que a Cláudia e o Rony fizeram é uma rosca com a pegada pronada e com a pegada supinada, para ver o que acontece. E olha só o que eles apresentam para a gente. Esse aqui a gente já mostrou ali atrás qual foi o comportamento.
foi 7,3 para a cabeça longa e 2,8 para a cabeça curta. Lembrando que eles estão chamando de cabeça curta, muito provavelmente as duas outras cabeças, por causa da dificuldade, talvez não dê para fazer por ser profundo, então deve pegar a cabeça longa e o restante. Então esse foi o valor, e aqui o que aconteceu? A cabeça longa, neste caso, trabalhou mais, a cabeça curta também. Ambos trabalharam mais, a divisão de um pelo outro não foi tão diferente assim, mas chama a atenção que, do ponto de vista de sinalização eletromiográfica, este exercício parece exigir mais do tríceps do que esse. E aí, o que os autores vão tentar fazer é explicar por que isso acontece. E a primeira coisa que eles vão tentar explicar, que chama muita atenção, é o seguinte: quando eu faço esse movimento aqui, a pegada pronada e a pegada supinada, a inserção do tríceps lá na una, ela não muda, porque quando eu faço a pronação e a supinação, quem mexe é só o rádio, né? O rádio que roda. Você tem a rotação do rádio, mas a una continua no mesmo lugar. Então a inserção do tríceps, ela não mudaria quando você faz a rotação rádio-unar. Então a questão que intriga é, bom, se não mudou nada lá no tríceps, em termos de inserção, da posição da inserção, por que ele trabalhou mais aqui? Então é isso que eles vão tentar explicar ali na frente. Aqui é só para mostrar como que é o exercício, né, na pegada supinada e na pegada pronada. Essa aqui é mais comum. Então vamos lá, o que eles vão dizer? Ó, a inserção do tríceps braquial localiza-se no olecrano da una, sendo que durante os movimentos de supinação e pronação da rádio unar, a una não se movimenta, quem se movimenta é só o rádio. Então, se a una não movimenta, a inserção do tríceps também não. Consequentemente, a posição da rádio unar parece não afetar os aspectos mecânicos do movimento de extensão do cotovelo, bem como não interferir na produção de força. Então, essa mudança, fazer pronados e supinado, em tese, não era para afetar o trabalho do tríceps. No entanto, eles vão dizer aqui que durante a execução da rosca tríceps, ocorre a ativação dos músculos do antebraço, porque vários músculos do antebraço, da parte anterior e posterior do braço, têm origem no húmero. E eles participam como estabilizadores da articulação do punho, ou em algumas situações como responsáveis pelos movimentos em amplitude reduzida de flexão ou extensão da articulação. O fato de a força dos extensores do punho ser substancialmente menor que a dos flexores do punho parece contribuir, então é o que poderia contribuir para a maior ativação do tríceps braquial durante a execução da rosca tríceps supinada. O que eles querem dizer é que na rosca supinada você teria uma menor participação dos extensores do punho ajudando no movimento. Então, eles, por serem mais fracos, o tríceps braquial teria que fazer um trabalho maior. Enquanto que na pronada, neste caso aqui, os flexores do punho passam a contribuir mais do que os extensores do punho. Por eles serem mais fortes, a contribuição seria maior e o tríceps trabalharia um pouco menos. Então essa é a explicação que eles sugerem. Para aquela... Vocês viram que a diferença não é tão grande, mas é uma diferença, e eles tentam explicar que pode estar mais associado aos extensores do punho e flexores do punho do que ao próprio tríceps. Então o tríceps está trabalhando mais ou menos, não é por causa de qualquer mudança nele, mas é porque os seus ajudantes estão trabalhando mais ou menos. Então o que pode ocorrer é que na posição supinada, os extensores do punho contribuem com o movimento, e na posição pronada são os flexores do punho que desempenham essa ajuda no movimento. Como a força dos flexores do punho é maior que a dos extensores,
o tríceps passa a ser mais solicitado na posição supinada. Então essa é uma explicação possível. Então essa aula a gente vai parando por aqui. Na próxima aula a gente continua e vai ser a última do período regular da disciplina. Então nosso livro que está lá no site, para quem tiver interesse, livro gratuito. O nosso blog em atividade, as últimas postagens são essas. Estou gravando no dia 1º de dezembro de 2020 e vou tentar gravar a próxima aula agora também, para a gente finalizar o período regular dessa disciplina.